Bom dia, meus irmãos. Nós vamos começar a nossa escola dominical nesta manhã e, como temos conversado um pouquinho sobre algumas características da nossa Igreja Presbiteriana Unida, na IPU, nós hoje vamos falar sobre o ministério feminino, que é uma característica muito forte nesta igreja. Então eu convido os irmãos a que leiamos em Romanos, capítulo 16, a partir do versículo 1 até o versículo 16. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, do verso 1 ao verso 16. A palavra do Senhor diz: Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Amplíato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai a Pérez, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Meus irmãos, como eu citei, vamos falar um pouquinho sobre o ministério feminino. E eu gostaria, de, não lendo, mas lembrar aos irmãos que da primeira mulher, Eva. E como ela surge? Surgiu, certamente, da costela de Adão, como todos nós conhecemos a história, mas com que objetivo? A primeira mulher surgiu como uma bênção de Deus para o homem. Ela surgiu para ser uma bênção de Deus para o homem. Nós nos lembramos lá que Deus diz na sua palavra: não é bom que o homem viva só, far-lhe-ei uma companheira que lhe seja idônea. Ou seja, eu quero abençoar o homem. E de que maneira eu vou abençoar então o homem? Vou abençoar dando a ele uma mulher que lhe seja companheira. Perceba que em momento nenhum a palavra fala em submissão, em alguém inferior, nem nivela a mulher aos demais animais a quem Deus deu ao homem, sobre os quais Deus deu ao homem autoridade. Deus dá a mulher ao homem para ser companheira. Ela é uma bênção de Deus na vida do homem. E ela, juntamente com o homem, vão compor o que? O gênero humano.
Nós temos, meus irmãos, ao longo da história, as sociedades foram evoluindo e tornando-se cada vez mais, reafirmando a cada ano, a cada dia, à medida que os anos passavam, se afirmando sociedades patriarcais, onde a figura do homem como chefe, como líder, foi se consolidando em todas as culturas que vão compor o cristianismo. Quando nós pensamos em cristianismo, a igreja cristã ela sofre influência de 3 culturas. A cultura judaica, patriarcal. A cultura grega, onde há muita influência feminina e tudo mais, mas também patriarcal. E a cultura romana, que é tremendamente patriarcal. Então, o papel da mulher nessas culturas sempre posto em segundo plano, como auxiliadora, como coadjuvante, como alguém posta ali à parte. Em todas estas culturas a coisa acontece desse jeito. Apesar dessa visão patriarcal, nós quando olhamos o Antigo Testamento, nós vamos ver grandes mulheres atuando no meio do povo de Deus. A primeira delas nós vamos encontrar lá, a primeira não, mas uma delas, muito importante para o povo de Deus, nós vamos encontrar lá no livro dos Juízes, que é Débora. Quando Baraque recua, Débora vai e vence, e ao lado de Jael, que é outra mulher importantíssima nesse momento da história, vencem os inimigos e destroem os inimigos do povo de Deus. Então, ali quando os homens recuam, surge ali Débora e Jael, 2 mulheres muito importantes. Sem contar, é claro, as matriarcas, também, mas nós vamos encontrar Esther. Esther foi a mulher que Deus usou para libertar ou para impedir um massacre de todo o povo de Deus. Então Esther aparece também no Antigo Testamento como uma mulher muito importante na vida do povo de Deus. E várias outras mulheres nós vamos encontrar ainda também em todo o Antigo Testamento. Quando nós chegamos no Novo Testamento, no Evangelho, nós vamos encontrar Jesus conversando com uma mulher samaritana. Então, o que causa escândalo aos discípulos? Primeiro que os judeus não conversavam com os samaritanos. E não se conversava com uma mulher. Não se conversava com uma mulher. E Jesus ali já começa a romper isso e a valorizar o papel dessa mulher, que se apresentou também como uma evangelista. Porque após ter conversado com Jesus, o que ela fez? Ela foi anunciar aos amigos dela o diálogo que ela teve com Jesus. Venham ver, foi o convite que ela fez. E os homens, os seus amigos viram e disseram: agora já não é mais pelo que você nos contou, já não é mais pelo seu testemunho. É por conta daquilo que nós vimos e ouvimos. Mas a iniciativa foi daquela mulher. Ela teve a iniciativa. As mulheres também foram muito importantes no ministério de Jesus, porque desde algumas mulheres mais simples até mulheres importantes do palácio, da casa de César. Mulheres foram importantes ali também, sustentando o ministério de Jesus durante todo o período que ele durou. Quando nós passamos do Evangelho, chegamos em Atos,
nós vamos encontrar muitas mulheres importantes, como Priscila, como Febe, né? Algumas que são citadas por Paulo, e aqui no texto que nós lemos, nós vamos ver muitas delas sendo citadas aqui, não é? Paulo já começa esse capítulo 16 recomendando aos crentes de Roma a Febe, e ele diz que está servindo a igreja de Cencreia, né? Recomendo-vos para que a recebais no Senhor como convém aos santos e as ajudeis em tudo do que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. E várias mulheres são citadas aqui no texto que nós temos. Priscila, esposa de Áquila, né, que iniciou ali um trabalho evangelístico e uma igreja na casa dela, né? Várias outras, Maria, né, também é citada aqui no texto, Júlia, e outras tantas, as duas irmãs, Trifena e Trifosa, né, Pérside, né, e outras tantas. Em alguns casos, né, como ele diz no versículo 3, saudai Rufo, eleito do Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Então, Nereu e sua irmã também, e várias outras mulheres são citadas aqui no texto de Paulo, de maneira que elas exerceram, sim, um papel muito, muito, muito importante de liderança na igreja do Senhor. Em todo o tempo, o trabalho das mulheres foi muito valorizado na Bíblia. Agora, o que gera constrangimento em alguns, muitas vezes, se compromete muitas vezes o papel da mulher, ou é usado como argumento contra o ministério feminino. Em momento nenhum a Bíblia cita alguma mulher que tenha exercido um sacerdócio, né? O sacerdócio sempre foi masculino, sem dúvida nenhuma. Mas as mulheres exerceram papéis de grande importância ao longo de todo o tempo na Bíblia, né? Elas foram líderes nas suas casas. Grandes evangelistas, como foi, por exemplo, Maria, mãe de João Marcos. Enquanto Pedro esteve encarcerado, Maria reuniu a igreja na sua casa, e na casa de Maria havia oração incessante em favor de Pedro. E Deus ouviu a oração daquela mulher e de todos mais que oravam ali naquela casa, né? Uma mulher de coragem, porque enquanto os cristãos eram perseguidos naquele momento, ela teve a coragem de abrir a sua casa para que o evangelho fosse pregado ali, sob o risco de ser presa e condenada à morte. Mas foi uma mulher extremamente corajosa. Com relação, meus irmãos, à questão do sacerdócio, realmente nós não vamos encontrar em momento nenhum nenhuma citação de mulher que tenha sido exercido o sacerdócio. Mas, como eu disse, elas exerceram lideranças. Agora, precisamos, como eu já disse no começo, considerar as sociedades patriarcais que influenciaram o texto bíblico. Mas o grande argumento, meus irmãos, que eu considero, e que eu gostaria que os irmãos considerassem também, é que quem convoca, quem chama para um ministério é o Espírito Santo de Deus. Quem convoca para o serviço, seja do sacerdócio, seja do diaconato, seja do governo da igreja, é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus age com liberdade no meio da igreja e convoca quem ele quer. De maneira que, se o Espírito Santo convoca uma mulher para servi-lo em qualquer que seja a instância, em qualquer que seja a área da igreja, inclusive no sacerdócio,
nós não podemos impedi-lo de agir. Nós não podemos impedi-lo de agir. Ele tem liberdade para trabalhar no meio da igreja. E é o Espírito Santo que torna a letra contida no texto bíblico viva e eficaz. O que faz da letra viva é a presença do Espírito Santo nela. É o Espírito Santo agindo no meio da Bíblia que faz dela a palavra de Deus e faz dela a boca de Deus a falar ao coração dos seus servos. De maneira que o ministério feminino é algo do que a nossa igreja se orgulha, com as grandes mulheres que tem, servindo ao Senhor com alegria e tendo, sim, o direito de exercer todo e qualquer ministério na igreja do Senhor. Meus irmãos, quando nós olhamos as nossas igrejas, nós vamos ver que na sua história, nas suas histórias, a maioria delas nasceram de iniciativas femininas, iniciativas das mulheres, por propósito de mulheres. Muitos de nós estamos na igreja hoje porque tivemos uma mãe ou uma avó que nos conduziu e nos apresentou o Evangelho e nos encaminhou no caminho do Senhor. Muitos pais e maridos que tornaram-se em algum momento da vida oficiais da igreja conheceram o Evangelho por força do testemunho das suas mulheres. E esse mesmo Espírito Santo que agiu, que age e que atua por intermédio dessas mulheres, é o Espírito Santo que dá a elas liberdade para exercer o ministério. É importante que nós entendamos, meus irmãos, em todo o tempo, que o ministério é de Deus. O ministério de Deus, ele não é nosso. É um chamado divino. Deus nos chama e chama por intermédio do Espírito Santo aquele a quem ele quer para exercer o ministério. E se ele quiser chamar mulheres para o governo da igreja, se ele quiser chamar mulheres para exercer qualquer que seja a tarefa na igreja do Senhor, ele tem liberdade para fazer. Se elas foram úteis, importantes, instrumentos nas mãos de Deus para exercer tais ministérios lá no passado, igualmente elas são hoje também. E nós nos orgulhamos na nossa Igreja Presbiteriana Unida das grandes mulheres que nós temos à frente de comunidades, exercendo ministérios. Temos algumas igrejas e algumas famílias até, no contexto de mundo de hoje, que são profundamente matriarcais, conduzidas por mulheres. Igrejas conduzidas por mulheres, famílias conduzidas por mulheres, lugares onde a palavra das mulheres, elas são mais importantes. Nós temos muitas das nossas igrejas onde as mulheres estão à frente presidindo os conselhos, conduzindo a administração da igreja, fazendo um trabalho fenomenal, um trabalho fantástico à frente do pastorado de igrejas, com toda a sensibilidade feminina que possui, de maneira que elas não podem estar subjugadas, elas não podem estar limitadas a sua atuação à função mera e simplesmente de auxiliadoras. Elas não podem ser apenas aquelas que auxiliam o ministério, mas elas têm toda a liberdade de exercer o ministério. Mas o principal argumento, meus irmãos, é: quem convoca é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem chama. É vocação. E ele vocaciona quem ele quiser. Ele vocaciona quem ele quiser. As mulheres foram importantes na evangelização no Antigo Testamento. Exerceram cargos de liderança e foram tremendamente competentes no Antigo Testamento. E hoje elas têm toda a liberdade, precisam ter toda a liberdade
para atuar no seio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E é essa liberdade que é assegurada pela nossa Igreja Presbiteriana Unida. E louvado seja Deus pela vida das mulheres que Ele tem levantado aqui e às quais Ele tem confiado o ministério. E mais uma vez, meus irmãos, eu quero reafirmar que o ministério é de Deus. Ninguém é pastor porque estudou, porque fez um bacharelado. Lembrando que nem todo bacharel em direito é advogado. Da mesma forma, nem todo bacharel em teologia é pastor. Ele pode ser um excelente teólogo, fenomenal. Mas pastor é pastor no coração. É pastor por um chamado de Deus. Estuda e se aprimora. Precisa estudar para ter autoridade mais ainda para falar sobre a palavra de Deus. Mas ele é pastor por uma autoridade dada por Deus. Por uma convocação feita pelo Senhor. É disso que faz dele pastor ou dela pastora. É o chamado de Deus. E o Espírito Santo tem liberdade de chamar quem ele quiser. O argumento também contido na carta de Paulo que diz: sejam bons maridos de uma só mulher e bons administradores da sua casa. Nós estamos vivendo um contexto de mundo e de sociedade onde cada vez mais cresce o número de casas e de famílias administrados por mulheres, onde o homem se omitiu, onde o homem saiu de cena e entregou à mulher o papel ou a condição de suprir, a responsabilidade de suprir financeiramente e em todos os aspectos do seu lar. Então nós temos hoje um número crescente, lamentavelmente, mas temos um número cada vez mais crescente de lares onde a mulher tem exercido a liderança, porque o homem se omitiu. Então muitas vezes esse homem que se omite lá no lar é o homem que vem querer exercer a liderança da igreja, porque a mulher não pode, no seu conceito, na sua visão. Será que aquela mulher que é capaz de trabalhar e sustentar os seus filhos, educá-los, formar bons cidadãos, será que essa mulher ela não pode, igualmente, exercer o ministério e o governo da igreja? Ela administra bem a sua casa. E se ela administra bem a sua casa, será que ela não é capaz de administrar bem, igualmente, a casa do Senhor? É para nós pensarmos. É para nós pensarmos. E como fica o testemunho dessas tantas mulheres que atuaram no meio da igreja? É comum entre nós dizer que por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Por trás dos grandes homens da história do Evangelho, havia grandes mulheres, mulheres importantes, que apoiavam os seus ministérios, que trabalhavam ali não como coadjuvantes, mas que tiveram um papel relevante ao lado deles. De maneira, meus irmãos, e concluindo a nossa aula nessa manhã, eu gostaria apenas de reafirmar que o Espírito Santo teve e terá sempre total liberdade de convocar para o santo ministério aquele ou aquela que lhe aprouver, que lhe for conveniente. O Espírito Santo tem liberdade de chamar para o diaconato, para o presbiterato, para o pastorado, aquele ou aquela que lhe aprouver chamar, com toda a liberdade dada por Deus.
Que Deus nos abençoe e nos guarde nessa manhã e que o nosso coração, sobretudo a nossa mente, estejam abertos para compreender uma verdade bíblica, não fundamentalista, mas uma verdade bíblica que nos é dada por inspiração divina na pessoa do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde nessa manhã.